Olá, meus irmãos, passando neste domingo, dia 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma. Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 9, versículo do 2 ao 10. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado no alto de uma montanha a sós. Ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de fato esclarecedor para nós. Este é meu Filho amado, escutai-o. Nós temos a primeira leitura, Gênesis, capítulo 22, versículo 2 ao 9, depois 10 até o 18. Depois da segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 34. Então, segundo domingo da Quaresma. Do deserto da tentação, subimos hoje com Jesus à montanha da transfiguração. Conosco sobem Pedro, Tiago e João. Estavam eles lá sozinhos quando Jesus mudou de figura, se transfigurou, mostrou-se o seu lado divino e glorioso. Sua roupa ficou muito branca e brilhante, tal qual nenhuma lavadeira pudesse alvejar. Aparece então Elias e Moisés, que passam a conversar com Jesus. Pedro e Tiago estão vendo tudo. Sem saber o que dizer, Pedro se propõe a fazer 3 tendas, uma para Jesus, outras 2 para Elias e Moisés, respectivamente. De repente, a sombra de uma nuvem luminosa que cobre eles e ouvem uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. Moisés e Elias desaparecem e eles ficam sozinhos com Jesus. Desceram da montanha e Jesus lhes ordenou que não contassem nada a ninguém até que estivesse ressuscitado dos mortos. Eles não entenderam o que significava ressuscitar dos mortos. Mais tarde, escrevendo aos Romanos, o apóstolo São Paulo dirá que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ora, eles não entenderam nem podiam imaginar que a ressurreição aconteceria depois de uma morte dolorosa e morte de cruz. Precisavam, pois, ver agora o Cristo transfigurado antes de vê-lo depois crucificado. De fato, nos diz São Paulo, Deus não poupou seu próprio Filho, o entregou a nós, e com ele deu-nos tudo. Quem será então contra nós, se ele intercede por nós e Deus está a nosso favor? Muito bem, Deus não poupou o próprio Filho. Assim, Abraão não poupou Isaac, seu filho único e bem amado. Deus quis provar Abraão, chamou-o, mandou para que pegasse Isaac, fosse com ele até a terra de Moriá e o oferecesse um holocausto no Monte Moriá. Quando Abraão ia sacrificar Isaac,
um anjo o impediu e disse: agora sei que temes a Deus, pois não recusaste o único filho. Muito bem. Então, veja bem que o filho da promessa vem pela fé e não somente pelo sangue. Em lugar de Isaque, Abraão sacrificou um carneiro e depois o anjo lhe disse: eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Ou seja, a bênção e a descendência vem depois da obediência pela fé. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Ou seja, as bênçãos vêm depois da obediência. As promessas de São Paulo Apóstolo foram asseguradas a Abraão e à sua descendência, que se cumprem plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não aos seus muitos descendentes, mas a um só, a tua descendência, que é a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra são abençoadas e todos podem se tornar filhos de Abraão, pela fé em Cristo. Naquele momento, eles não compreenderam. Mais tarde compreenderão o alcance da ressurreição do Senhor. E assim, esse segundo domingo da Quaresma, caminhamos para a Páscoa, preparando-nos nesta Quaresma para renovar a graça do batismo na vigília pascal. Experimentamos com Jesus a fragilidade humana no deserto e vimos a transfiguração de nosso corpo, quando Ele mesmo se transfigurou no monte. Muito bem, que Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, ouvindo a voz do Cristo, afirmar como salmista no Salmo 115: Senhor, sou teu servo. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.